Hello, bem-vindos ao especial de Natal. Chegou a época do ano de se arrumar pra ficar sentado na sala, então eu resolvi fazer um especial de Natal pra gente se arrumar juntinhos. Temos vídeos todos os dias até o Natal, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E agora, bora pra esse tutorial! Então vamos lá, hoje eu vou utilizar praticamente só a paleta Let It Shine da Mari Saad, que tem uns tons lindos de dourado e vermelho, como a sombra Mars, a Sunshine e a Venus. E como elas são sombras assim, mais glitter, né, metálicas, e eu quero que tenha uma boa aderência, eu vou utilizar uma cola de glitter. Essa daqui é a Glitter Glue da Too Faced. Aplicar um pouquinho assim com o dedo. Certo, agora eu vou começar com a sombra vermelha, que é a Mars, em um pincel de esfumar pequeno. Esse daqui é o M506 da Morphe, tá vendo? Ele é um pincel de esfumar bem pequeno, quase como um pincel lápis. E eu vou começar aplicando a sombra bem aqui, onde tem o ossinho da sobrancelha bem próximo ao nariz. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Ó, então eu fiz tipo uma meia-lua assim virada pra baixo. Agora que eu já apliquei a sombra, fica mais fácil de vocês entenderem o local de aplicação. Aqui onde já tem uma sombra natural, é uma depressãozinha, eu vou aplicar esse vermelho e eu não vou muito até o canto interno. Agora eu vou pegar o pincel F70 da Sigma, misturando a Sunshine e a Venus. Mais da Sunshine do que da Venus, porque elas são de texturas diferentes. A Venus é mais um glitter mais soltinho. Então vou fazer uma base com a Sunshine, que é essa bem amarelona, e depois eu aplico a Venus em cima. E eu vou aplicar na pálpebra toda agora. Honestly, it's never been much about you. Don't get me wrong, I think you're great. Root of tradition we... Tá, agora aqui é um momento importante. Quando chegou nessa sombra vermelha, eu fiz assim quase como um cut crease, como se eu estivesse cortando o côncavo com essa sombra dourada. Então não tem problema se você passar por cima da sombra vermelha. E agora eu deixei esse último 1/3, eu vou aplicar essa sombra dourada só na parte de cima, não vou aplicar aqui. Então eu vou fazer um formato mais ou menos assim, ó, seguindo o côncavo e aplicar só até a metade. Agora eu vou pegar um Fix Plus, umedecer meu pincel e aplicar mais da Venus em cima dessa base dourada que eu já fiz misturando a Sunshine e a Venus. Mas é porque a Sunshine é mais amarelona, assim, e a Venus nem tanto. Então eu quero dar uma esmaecida nesse amarelão. E também a Venus tem mais brilho, olha só a diferença. A Venus aqui tem mais brilho, mais espelhado, e a Sunshine é bem amarelona. Então agora que eu já fiz a base misturando as duas, eu vou aplicar só a Venus por cima. E como ela tem essa textura mais glitter, assim, eu vou utilizar um Fix Plus pra me ajudar nessa aplicação. Agora eu vou voltar com a sombra vermelha no mesmo pincel que eu utilizei anteriormente, então o M506 da Morphe, na sombra Mars. E eu vou puxar meio que um gatinho aqui nesse espaço que eu deixei livre. E claro, esse gatinho vai se sobrepor a essa sombra dourada. Então nesse espaço livre vai ficar mais concentrado de vermelho e aos poucos ele vai se sobrepondo. Por eu estar utilizando um pincel de esfumar, não vai ficar um gatinho muito preciso. É mais o formato mesmo, mas é assim, um gatinho esfumado. E eu tô estendendo também aqui na linha rente aos cílios, mas só até a metadinha. E se o seu delineado não estiver muito certinho, né, que como tá fazendo com o pincel de esfumar, é fácil perder a mão, você pode pegar um cotonete e só fazer assim, ó. Que aí já fica mais certinho o delineado. Agora eu vou pegar o pincel que eu tava utilizando com a sombra dourada e só esfumar aqui esse encontrinho aqui bem em cima.
porque eu quero que fique o vermelho e o dourado marcado, mas que nos encontrinhos fique umas nuances assim de vermelho e dourado meio misturado. Então bem aqui em cima assim, ó. Pronto. Vocês viram que esse olho é meio que assim um halo mais estilizado, né? Em vez de ser mais arredondado, é aqui no canto interno e no canto externo. Mas embaixo eu não vou replicar a mesma coisa. No halo normal eu faria vermelho, vermelho e o dourado no meio. Agora eu vou fazer o dourado no canto, o vermelho e depois o dourado. Porque eu quero meio que seguir essa linha aqui, ó, diagonal do vermelho, que vai dar no meio. Fica assim uma brincadeira diferente, uma vibe mais editorial. Então eu vou começar com o dourado e eu vou fazer a mesma coisa, misturar a Sunshine e a Venus. Vou utilizar o mesmo pincel, mas se você tiver dificuldade, pode utilizar um pincel menor. E como é uma área menorzinha e eu quero concentrar mais essa sombra, eu vou utilizar o Fix Plus para evitar de cair. My cousins too, my brothers flew in this afternoon. We're catching up. Oh, what a year. Oh, Christmas tree. Então apliquei o dourado aqui e deixei o meinho para sombra vermelha. Então eu vou pegar um pincel menorzinho assim, um pincel de delinear, é o E05 da Sigma, para aplicar esse vermelho com mais precisão. Pegar aqui a sombra Mars e aplicar só no centro. I nearly missed you there. Don't get me wrong, E agora para iluminar o canto interno, eu vou utilizar o mesmo iluminador que eu já apliquei no rosto, bom, um dos, né, já que eu aplico vários iluminadores, que é o Lunch Money da Colourpop, que é um champanhezinho assim, tem um pouquinho de dourado, mas não é muito douradão, e eu vou utilizar um pincel lápis para aplicar, que é o E30 da Sigma. Então pegar um pouquinho aqui no pincel e aplicar no cantinho inteiro. sight to see, with all faded photos of family. Olha só como já abre o olhar. E agora, só para dar um pouco mais de definição pro olhar, eu vou pegar um delineador e fazer uma linhazinha fininha assim, bem rente aos cílios, só para escurecer a base dos cílios e definir mais, parecer que os cílios são mais cheios e tal. Vou utilizar a caneta delineadora da Mari Saad, é uma linhazinha assim bem fininha, sem puxar gatinho nem nada. Oh, Christmas tree. No, you don't. Pronto, agora eu vou passar rímel, vou utilizar o Bad Girl Bang da Benefit e eu volto pra gente ver um blush e um batom pra combinar com tudo isso que tá acontecendo. Bom, agora pro blush, eu acho que vai ficar melhor um blush mais mate, assim, sem cintilância, como já tem muita coisa acontecendo nos olhos, né? Vermelho e dourado é uma combinação forte, ainda mais cintilante, e eu não tenho blush mate, ups. Então eu vou utilizar a sombra Shy da paleta 12 Shades, que dá um excelente blush, é esse rosinha malva aqui. Então vou pegar com o meu pincel de blush e aplicar essa sombra como blush. Nothing without the joy that surrounds you. Bem de leve assim, não quero exagerar no blush. E subir aqui no nariz também, a ondinha. Essa sombra é perfeita como blush. Quem mais usa essa sombra como blush? Se você ainda não usou essa sombra como blush, experimenta e me conta. Bom, na boca eu também vou pra esse lado mais mate, porque eu quero deixar todo o foco nos olhos. E assim, um pouco nude. É aquele nude que não é nude. Bom, na boca eu vou pra um batom nude que não é nude, que é o Retro da MAC. Claro que na bala aparenta ser muito mais escuro, mas eu acho que vai combinar super bem com os olhos e vai trazer um efeito assim mais monocromático. Então eu vou aplicar um pouquinho e depois espalhar com o dedo pra não ficar muito forte. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Tá vendo como não é muito forte? Mas é engraçado que eu olho pra câmera e na câmera tá bem mais vermelho do que realmente é, mas pra mim ele é aquele nude que não é nude. E eu acho que ornou muito bem, ficou uma vibe mais monocromática entre os olhos e a boca, um blushzinho mais discreto. Vamos ver o look no detalhe? Honestly, it's never been much. Então foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá muito trabalho fazer vídeo pra todos os dias, então por favor me dê um pouquinho de amor de volta, curtam, compartilhem e comentem, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!